Essa palestra ela tem relação com a minha pesquisa de doutorado, né? E eu vou focar especificamente sobre as relações entre a geometria refletida no Códice Atlântico de Leonardo da Vinci e a geometria escolar, ok? Vamos lá. Essa fala ela vai estar estruturada em 3 partes, né? Uma primeira parte eu vou falar sobre o Códice Atlântico, sobre o conteúdo do códice, o contexto da elaboração do códice, sobre o modo de pensar de Leonardo da Vinci. E a segunda parte eu vou falar sobre a geometria refletida no Códice Atlântico e a terceira sobre as relações com a geometria escolar, tá? É mais ou menos essa agenda que nós vamos seguir hoje nessa nossa fala, ok? Então, vamos lá. Bom, o Códice Atlântico de Leonardo da Vinci, que foi a fonte que nós tomamos, né, para reunir as informações que originou este trabalho e esta palestra, ele é um manuscrito que contém 1.119 folhas, com estudos de Leonardo da Vinci sobre ciência dos pesos, óptica, balística, arquitetura, levantamento de água, anatomia, geometria, dentre outros temas. Tá? Parece meio estranho de início, porque o Leonardo da Vinci ele é conhecido muito por suas obras de arte, né? Os quadros, as pinturas, mas o Leonardo da Vinci também fez estudos nessas áreas que eu falei e em outras áreas de conhecimento, né, que existiam na época, tá? Esses estudos do Leonardo da Vinci renderam, digamos assim, mais ou menos 13.000 folhas com desenhos e anotações, tá? E dessas 13.000 folhas, tá? 1.119 estão no Códice Atlântico, ok? Esse códice foi organizado por Pompeu Leone por volta de 1590. Então, esse códice, tá? Essa capa que vocês estão vendo aqui, é a capa do códice original, tá? E ele foi organizado após a morte do Leonardo da Vinci, tá? Leonardo, durante a sua vida, ele não publicou os seus estudos, tá? Com exceção de alguns desenhos publicados em um livro do Luca Pacioli. Então, os estudos dele foram publicados após a sua morte, tá, ok? Bom, o Códice Atlântico ele está na Biblioteca Ambrosiana de Milão, na Itália, né, os originais, mas também existem algumas versões impressas que foram publicadas na Itália, na Espanha e também no Brasil, tá, ok? Essa imagem é lá da Biblioteca Ambrosiana de Milão, tá? E esse códice é o códice original. Ele tem mais ou menos 60 centímetros por 40. Tá? Então, é um livro bem grande mesmo, tá? Esse tamanho grande aí, tá? Bom, o Códice Atlântico, ele tem estudos de Leonardo da Vinci sobre alguns temas, tá? Essa folha, por exemplo, que é a folha 3R, tá? Ela trata da escavação de canais. Então, você tem aqui nessa folha, parece que é uma foto, mas é o desenho, né? Porque o desenho é muito perfeito. É o desenho de uma máquina para escavar canais, ok? Ocorre que na região que Leonardo viveu, na Itália, essa região era cortada por muitos canais. E os canais eram as ruas, né, daquela época. Não existiam estradas para ligar as cidades. Então, as cidades eram ligadas por canais, né? Então, uma necessidade das cidades, dos governantes, era fazer o transporte de mercadorias e outros insumos por meio dos canais. Só que aí era preciso, em algum momento, escavar e abrir esses canais. E aí o Leonardo projetava essas máquinas, né, como vocês estão vendo, para escavar e para transportar o material escavado
para a lateral dos canais. Tá? Essa é uma delas. Tem várias máquinas como essa. Essa folha, que é a folha 26V, ela trata de um outro tema, tá? Que é o transporte de água. Nesse caso específico, é o levantamento de água. Tá? Provavelmente, esse trabalho do Leonardo nessa folha, provavelmente nós não temos provas concretas, ele pode ter sido feito com base nos trabalhos de Arquimedes sobre bombas, levantamento de água e etc. Tá? Então, se vocês perceberem aqui, né, essa parte aqui que eu estou indicando com o mouse, ela fica submersa, né? Essa tubulação ela vai girar e a tendência é que a água vá subir, né? Vá dessa parte mais baixa para essa parte mais alta. Então, esse era um problema que eles enfrentavam na época, o transporte de água e a elevação da água de um nível para outro, né? Aqui tem outro mecanismo, né? Com algumas rodas que tinham o mesmo objetivo, né? Transportar a água de um nível inferior para um nível superior, um nível mais alto. Tá? Então, essa folha está tratando desse problema, né, que era um problema que eles tinham na época, e o Leonardo, como artista, como engenheiro, né, ele projetava esses mecanismos. Tá? Uma outra folha do Códice Atlântico trata do voo dos pássaros. Né? Leonardo da Vinci, ele era, digamos assim, ele era um admirador, né, do voo dos pássaros, da maneira dos pássaros se movimentarem. Né? E ele observava o voo dos pássaros e projetava máquinas de voo, certo? Os primeiros helicópteros, né, e modelos de máquinas voadoras foram projetados, alguns dos primeiros, por Leonardo da Vinci, né, muito antes da invenção do avião, digamos assim. Né? Então, aqui você tem uma asa, o desenho de uma asa mecânica, tá? Que Leonardo fez com base na asa do morcego. Tá? Então, ele observou o voo dos pássaros, o voo dos morcegos, e essa asa aqui específica, ele projetou com base na asa dos morcegos. Tá? E ele fazia esses projetos, né, esses desenhos, né, com a intenção, digamos assim, com o sonho, aquele sonho desde a antiguidade, né, de o homem poder voar. Então, essa era um dos objetivos do Leonardo da Vinci. Tá? Essa outra folha, 149B, é uma arma de guerra. Né? Era um outro tema de estudo do Leonardo da Vinci, tá? Que a gente classifica como arte da guerra. Então, ele projetava armamentos para ataque e para defesa. Então, no caso desta folha, é o desenho de uma besta, né, que a gente chama, né, gigante. Por que gigante? Né? Se vocês perceberem aqui, onde eu estou circulando com o mouse, tem um homem. Né? Se você comparar o tamanho desse homem com o tamanho dessa arma, você vai ter a dimensão do tamanho dessa arma, né? Digamos aí que essa arma poderia ter aí uns 10 metros de comprimento, mais ou menos, né? Já que, comparando aqui um homem de 1,60 m, né? Mais ou menos, é uma arma bem grande, né? Então, ela realmente era para tentar destruir grandes fortalezas, né? Porque o Leonardo viveu em um contexto no qual os conflitos entre as cidades, eles eram constantes, né? Constantemente as cidades, elas estavam guerreando, entrando em conflito por território, né? Essa problemática do domínio, da expansão do território das cidades, era uma problemática da época de Leonardo. E ele também atuou, né, no projeto de armas de ataque e de defesa. Tá, ok? Uma outra folha do Códice muito interessante, essa aqui, a folha 117, ela trata, né, o desenho de uma fortaleza. Tá?
é o desenho de uma fortaleza. Vocês podem perceber, né, que ela tem algumas torres. As torres têm formato arredondado e as paredes da fortaleza têm uma certa inclinação em relação à horizontal. Tá? Vocês podem perceber que a parede desse castelo é um pouco inclinada. Tá? E também são paredes bem espessas, né? Para resistir o bombardeio. Falando em bombardeio, né? Por que era necessário projetar fortalezas com essas linhas curvas, linhas inclinadas, aqui cantos, né? Não era um muro reto, vocês podem perceber, tem bicos aqui, tem cantos. Por que essa necessidade? Ocorre que a maioria dos castelos de Florença, Milão, na época de Leonardo, eles tinham sido construídos ainda lá na antiguidade, ok? Então eram fortalezas bem antigas. Com a invenção da pólvora e de canhões mais potentes, essas fortalezas ficaram frágeis, porque elas não resistiam ao bombardeio de canhões potentes. Então surgiu a necessidade de se projetar e construir fortalezas mais resistentes, tá? Então Leonardo também atuou na elaboração de projetos, como eu falei, né, de armas de guerra, como essa, para ataque, e também no projeto de fortalezas mais, digamos assim, mais resistentes, então também projetos de defesa em tempos de guerra. E Leonardo da Vinci também foi um grande anatomista, né? Essa folha aqui ela não é do Códice Atlântico, é de um outro códice, tá? Que trata só dos desenhos de Leonardo sobre os estudos anatômicos que ele fez, tá certo? O Códice Atlântico ele tem quase nada de desenhos anatômicos, sobre anatomia. Então aqui é o feto, né, dentro do útero feminino. Então, se vocês fizerem uma observação, né, isso aqui é fácil de encontrar na internet, basta você colocar desenhos anatômicos de Da Vinci, tá? E você vai encontrar imagens como essa, tá certo? Então, aqui se trata de um feto dentro do útero da mãe. Então, ele desenha o útero aberto e o feto como ele está, na posição que ele está dentro do útero da mãe. Parece um desenho de hoje, né? A gente olhando assim, é um desenho muito perfeito, né? Muito atual, e provavelmente, o Da Vinci deve ter feito o estudo do corpo de alguma mulher que faleceu grávida. Porque o Da Vinci ele fazia isso. Ele ia para dentro dos hospitais da época, né? Ele tinha influência política porque ele trabalhou para muitos governantes da época, e a partir dessa influência que ele tinha, né, como funcionário da corte, dos governantes, ele conseguia, né, permissão dos chefes dos hospitais para fazer estudo dos corpos, né? As pessoas que morriam, o Leonardo ia para lá com o seu bisturi da época, ia fazer esses estudos. Passava noites e noites fazendo isso, tá? Inclusive, no filme que fala da vida de Leonardo da Vinci, tem um trecho que diz que Leonardo foi ao hospital, né? Tinha um senhor idoso, já bem doente, ele conversou com esse senhor por uns minutos, depois o senhor faleceu. E logo em seguida, o Leonardo pegou o corpo desse senhor e foi fazer os seus estudos sobre anatomia humana, né? Parece assim um pouco meio bizarro, né? Ele tinha conversado com um homem e tal. Mas o Leonardo ele tinha essa característica. Ele era muito frio, né? Ele colocava os interesses dele um pouco acima, né, da questão mais sentimental. Tem uma outra passagem, né, que assusta um pouco as pessoas, que foi sobre um enforcamento, né, público que aconteceu,
em Florença. O Leonardo assistiu a pessoa ser enforcada, e quando o homem foi enforcado, que ele estava se debatendo, Leonardo pegou o seu caderno e começou a fazer anotações. Quer dizer, ele queria observar o fato acontecendo em ato, né? Acontecendo na hora. Então, ele observava e ia registrando, né? Fazendo as suas anotações. Isso assustava um pouco as pessoas, porque ele tinha essa característica, né? Digamos assim, de guardar os sentimentos, a emoção e colocar a razão na frente para fazer as suas observações, os seus estudos, daí ele ter conseguido fazer esses desenhos tão perfeitos que ele fez, né? Que estão, esse não está no Códice Atlântico, mas aqueles outros todos anteriores estão no Códice Atlântico, tá? Esses desenhos sobre anatomia, é só vocês procurarem na internet, disponível, tá? Já é praticamente domínio público isso aí, tá? Já foi divulgado, todas as folhas do Leonardo já foram digitalizadas, as bibliotecas já divulgaram, já disponibilizaram para acesso do público, tá? Isso não está mais guardado. Mas o Leonardo da Vinci, ele não só desenhava, certo? Tem folhas, essa folha 201 do Códice Atlântico, é uma folha que só tem letras, digamos assim. É só o texto escrito mesmo, a palavra. Tá? Vocês podem perceber, tem 4 colunas de textos, né, maiores, e nesses textos, Leonardo tratava de quê, será? Né? Tratava de vários temas. Ele escrevia poesias, ele anotava as suas observações sobre o estudo da natureza e dos fenômenos da natureza. Ele escrevia sobre regras alimentares. Leonardo foi quase digamos assim, a professora Carol vai brigar comigo agora, mas Leonardo da Vinci escreveu sobre nutrição também. Ele foi um nutricionista na época, dando dicas, dizendo sobre bons hábitos alimentares, que a pessoa não deveria comer alimentos muito pesados à noite. Tudo isso está registrado nas anotações do Leonardo da Vinci, tá ok? São esse tipo de coisa que você pode encontrar nos textos mais escritos, que não tem muito desenho, né? Bom, como este aqui da folha 201, ok? Bom, e também, o Leonardo da Vinci, um dos temas prediletos dele era a matemática, tá ok? Era a matemática. Leonardo da Vinci, ele não foi muito adepto da álgebra, certo? Leonardo da Vinci nasceu em 1459, se eu não estou enganado, depois eu posso corrigir, está lá no slide, tá? No século XV, né? Então, nessa época, a álgebra, principalmente dos árabes e os povos mais de lá dessa região, já havia uma álgebra bem desenvolvida, mas Leonardo da Vinci ele não foi muito adepto da álgebra, né? Ele estudou um pouco de aritmética e principalmente a geometria. Então, o forte dele mesmo era a geometria. Porque a geometria, ela tem essa característica da visualidade, né? E é isso, né, que chamou a atenção do Da Vinci. Então, é uma parte da matemática que envolve tanto a linguagem escrita quanto a linguagem visual, a linguagem gráfica. Então, foi isso que atraiu muito o Leonardo da Vinci para os estudos de geometria. Então, vocês podem ver aqui a folha 567R, ela tem alguns estudos sobre aritmética, alguns cálculos aritméticos, né? Tem também alguns desenhos geométricos, mas a folha 518, né? Ela já é praticamente dominada mesmo pelos desenhos geométricos, né? Aqui você tem uma circunferência com um pentágono escrito, né? Aqui você tem um outro desenho geométrico, né? Um poliedro,
com faces triangulares, né? Você pode ver aqui, e outros desenhos geométricos, né? Vale ressaltar que a inscrição do pentágono na circunferência tinha relação com o desenho e a construção das fortalezas, tá? As fortalezas, como aquela que eu mostrei para vocês ainda há pouco, elas eram feitas com base, né, no formato do pentágono, para ter essas esquinas, né, para não ser um muro reto. Isso tudo era para resistir aos ataques dos canhões mais potentes que estavam sendo desenvolvidos na época, principalmente na França, porque houve uma época que a França invadiu um território lá da Itália, ok? Na época do Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci, inclusive, fugiu, e foi um tempo que ele passou por Veneza, ok? Então, a inscrição do pentágono na circunferência, ela tinha relação com a forma das novas fortalezas que estavam sendo projetadas para aquela época. Bom, mas o Leonardo, né, ele foi um artista, um pintor exemplar e, digamos assim, é considerado um dos maiores pintores, né, de todos os tempos. Tem obras muito enigmáticas e muito impressionantes, né? Bom, a mais conhecida nós sabemos que é a Mona Lisa, né? Então eu não trouxe a Mona Lisa porque a maioria de vocês já devem ter visto, né, alguma coisa. Então eu coloquei aqui a Anunciação, né, que é exatamente uma pintura que retrata o anjo, né, que anunciou a Maria, né, que ela seria a mãe de Jesus, ok? Então, é uma passagem bíblica retratada por Leonardo da Vinci neste quadro, nesta pintura. Existem duas anunciações, tá? Esta é a que está na Galeria Uffizi, em Florença. Existe uma outra anunciação. Então, eu queria que vocês olhassem para esse quadro, né? E percebessem os detalhes, né? A preocupação do Leonardo da Vinci com os detalhes, né? Uma coisa que chama atenção, né? Aqui, olha, nessa parte de baixo, onde o anjo está ajoelhado, você pode ver, né? As gramas, né? As flores, os mínimos detalhes, né? Aqui atrás também tem uma característica muito forte nos desenhos, nas pinturas do Da Vinci, que é a perspectiva aérea, que ele chamava, né? Que era justamente esse jogo de luz e de sombra que vai representar exatamente a paisagem nublada daquele lugar, tá certo? Então, aqui tem as montanhas, né? E essas montanhas, elas vão, digamos assim, desaparecendo à medida que elas vão mais para o fundo do quadro. E esse é o efeito da perspectiva. Mas além digamos assim, além de afastar as montanhas, os montes, as rochas, as árvores do observador, esse afastamento vai causando um desaparecimento dessas montanhas por conta de que, naquele lugar, a paisagem era bastante nublada. Então, ele queria mesmo representar os mínimos detalhes, né? Aí você vê a posição das mãos do anjo, de Maria, a roupa toda dobrada, é mesmo quase que a representação da cena como se ela estivesse acontecendo agora. Quando você olha essa pintura do Da Vinci, você tem essa impressão. Se você focar mesmo, você quase que é transportado para o momento em que houve a Anunciação. Tá? Um outro quadro do Da Vinci, que é muito bonito, é a Dama com Armínio. Tá? Armínio é esse animalzinho que está aqui, então você pode perceber, né, como essa pessoa, né, que representa uma mulher da época, né, com esse estilo de cabelo, de colar, de roupa, né,
e o animalzinho, e como ela surge, digamos assim, da escuridão. Era uma outra característica do Da Vinci, né? É o jogo de claro-escuro, como ele fazia isso perfeitamente, né? E aqui é o São Jerônimo, tá? O São Jerônimo, ele é um quadro inacabado, ou seja, o Leonardo da Vinci não terminou essa obra, parece que sim, né? Parece que está bem, bem perfeitinho, mas não. É um quadro que ele iniciou e não terminou, né? Trata do São Jerônimo, né? Que está numa posição de súplica no deserto. Então, ele foi fazer um jejum, ele era um religioso, ele foi fazer um jejum no deserto, e essa pintura, com essa pintura, o Leonardo da Vinci queria representar justamente esse momento que São Jerônimo está em oração, suplicando, implorando o perdão pelos seus pecados, né? E aqui tem um leão, né? Ao lado dele, você pode ver os detalhes da musculatura aqui do pescoço do São Jerônimo e do peito, né? Bem detalhadamente, que foram feitos por Da Vinci, a partir dos estudos dele de anatomia, que eu já destaquei anteriormente. Perguntas, né? Perguntas. São dois Leonardos? Bom, porque no primeiro momento eu mostrei para vocês alguns estudos do Leonardo da Vinci sobre os desenhos, né, das armas de guerra, sobre a geometria, levantamento de água, e depois vocês viram alguns quadros, algumas pinturas do Leonardo da Vinci. Então, são dois Leonardos da Vinci, né? É um Leonardo que estudou os conhecimentos que a gente pode chamar de científicos para a época, né? E o outro que era um pintor, um artista. Quais as relações entre o artista e o cientista? Eu uso esse termo cientista porque esse autor que está aqui embaixo, o White, ele tem um livro que o título do livro é Leonardo da Vinci, o primeiro cientista. Então, para ele, a tese que ele defende nesse livro é que o Leonardo da Vinci ele foi o primeiro cientista nos termos da ciência moderna. Ou seja, antes do surgimento, de fato, da ciência moderna, o Leonardo da Vinci ele já seguia o método... Bom, vídeo de... Oi? Alô? Um problema técnico aqui, Jeová, pode ficar tranquilo. Mas pode continuar? Pode continuar, foi algum participante que deixou ligado. Pode continuar. Ok, então o Leonardo da Vinci, né, ele, por esse autor que escreveu esse livro, né, Leonardo, o primeiro cientista, para esse autor, o Leonardo foi o primeiro cientista nos termos da ciência que nós conhecemos hoje. Tá? Então, ele teria sido o primeiro digamos assim, o precursor dos métodos da ciência moderna. Mas qual é a relação? Existe relação entre o Leonardo cientista e o Leonardo artista? Bom, o Leonardo da Vinci, eu vou destacar 3 pontos importantes sobre o Leonardo da Vinci e o modo dele ser, pensar e objetivar o pensamento. Primeiro, ele tinha como princípio, isso eu falo apoiado em Valéry, o Paul Valéry, que tem um livro sobre o método de Leonardo da Vinci, tá? É um estudioso de Leonardo da Vinci. O princípio que ele seguia era o da inseparabilidade entre ciência e arte. Para Leonardo da Vinci, não existia separação entre a ciência e a arte. Era tudo a mesma coisa. Então, todos os estudos que ele fez, daqueles conhecimentos que eu já mencionei, ele fez na sua atividade artística. Para ele, ciência e arte eram inseparáveis. Um outro elemento importante era o modo de pensar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pensava com base em analogias, ou seja, quando ele estudava o levantamento de água, o movimento das águas, ele estava em busca
de analogias para a sua arte. Quando ele estudava anatomia, ele estava em busca de elementos para ressignificar para a sua arte. Quando ele estudava a óptica, né, a geometria, tudo isso ele estudava em busca de elementos que ele pudesse utilizar na sua atividade artística. Então, para ele, ciência e arte eram inseparáveis, porque ele pensava com base em analogias entre essas ciências e entre a atividade artística. E, por último, o método de Da Vinci, que era baseado na observação e na experimentação, que é o que aproxima Leonardo da Vinci da ciência moderna, ou seja, a observação da natureza, principalmente dos fenômenos naturais, e a experimentação, né? E esses três elementos, o modo de pensar, o princípio que o Leonardo da Vinci seguia e o método é o que caracteriza um pouco a atividade dele e a conexão entre os estudos que ele fez sobre temas da época e sobre a sua atividade artística. Ou seja, esses estudos, o modo de pensar e objetivar de Leonardo da Vinci, objetivar por meio do desenho e da escrita, foi o resultado da fusão desses elementos. Ele juntou isso tudo e o resultado foram os seus estudos e os quadros, as suas pinturas. Bom, só um minuto. O Leonardo da Vinci, ele viveu, né, nasceu, viveu e morreu na época do Renascimento italiano, tá? Então, essa época do Renascimento italiano, tá, foi uma época em que houve uma mudança de foco na atividade artística. O foco que na Idade Média era o religioso, o divino, passou a ser o humano, o real, o mundo físico. Então, os artistas eles estavam interessados em representar o mundo físico, o mundo real, em imitar a natureza. Tá? Se vocês for falar aqui, ó, imitar a natureza, olha, aqui nesse quadro, ele está imitando a natureza. Ele está fazendo uma pintura que imita a paisagem da época, tá? E desse lugar específico onde teria acontecido a Anunciação. Então, continuando aqui, o objetivo era a representação do mundo físico o mais próximo do real possível, a imitação da natureza, e isso gerava um tipo de pintura chamada de pintura narrativa ou pintura psicológica. Por que pintura psicológica? Porque esse tipo de pintura visava transmitir as emoções dos personagens retratados: angústia, felicidade, surpresa, indignação, súplica, temor, paixão e etc. Como vocês podem observar naqueles quadros que eu mostrei, né? Além disso, Leonardo da Vinci ele tinha como, digamos assim, como princípio, ou como um dos seus objetivos, elevar o status da arte, porque da arte, no caso especificamente da pintura, porque a pintura era conhecida como uma arte menor, menos importante do que outras, como a música, a poesia, a literatura. A pintura era considerada uma arte mecânica, ou seja, não se precisava pensar, refletir, abstrair para pintar. Era só movimentos mecânicos, na concepção da época. Então, Leonardo da Vinci, com esses estudos, ele queria também elevar o status da arte. Para isso, ele tinha que fundamentar a sua arte cientificamente, tá? E uma das bases de conhecimento sólido da época era a matemática. Então, para ele, ele tinha como um dos princípios que qualquer ciência só seria verdadeira se tivesse como base de fundamentação os conhecimentos matemáticos.
Por isso que ele se interessou bastante pela matemática e pela geometria para fundamentar a sua arte cientificamente, certo? Então, isso foi fruto da mudança de produção, de foco da produção artística do divino para o humano, como eu já falei, que é uma característica do Renascimento, em oposição ao período histórico anterior da Idade Média. Bom, Leonardo da Vinci, ele focou a geometria, tá? E mais especificamente, ele estudou vários temas de geometria, mas especificamente os temas ligados às transformações, principalmente as transformações envolvendo volume e área, ou seja, geometria sólida e geometria plana. Como representante do problema da geometria sólida, nós trouxemos o problema da duplicação do cubo. E, como representante da geometria plana, nós trouxemos aqui uma folha que trata do problema da quadratura do círculo. São problemas que se originaram na antiguidade e chegaram até Leonardo da Vinci por meio de manuscritos, né, que adentraram na Itália no período em que Leonardo da Vinci viveu lá. Um desses manuscritos foi Os Elementos de Euclides, que Leonardo da Vinci cita repetidas vezes no Códice Atlântico dele, tá? Então, aqui nós temos esses dois problemas. Bom, o problema da duplicação do cubo, tá? ele já tinha sido estudado, já tinha vindo desde a Antiguidade Grega. Um dos estudiosos foi o Hipócrates, né? Tá aí o nome dele, e ele tentou resolver esse problema e encontrou uma maneira de resolver esse problema que inserir duas médias proporcionais entre dois segmentos, né? Isso ia originar esta proporção, e aí, de maneira algébrica, essa interpretação aqui algébrica já é nossa, né? A gente vai fazendo essa interpretação e chega a uma resposta de que a aresta do cubo, que tem volume duplo, vai ser a aresta do cubo inicial, raiz cúbica de 2. Isso já é interpretação algébrica, mais recente, né? Mas essa proposição do Hipócrates, né, já vem desde lá da Antiguidade Grega, ok? Bom, que tentou resolver esse problema foi o Hierão de Alexandria, em alguns livros Herão, né, já no século I depois de Cristo, né? E esse desenho aqui já é do Leonardo da Vinci, tá? Esse desenho aqui é uma tentativa do Leonardo da Vinci de resolver o problema da duplicação do cubo, tá ok? E esse desenho do Da Vinci ele fez com base na tentativa de Herão de Alexandria, tá ok? Só que o Leonardo da Vinci ele percebeu que a solução de Herão tinha um problema, tá? Não vai dar para a gente explicar detalhadamente agora, mas a construção, tá? A resolução do problema da duplicação do cubo, ela está bem aqui nesse triângulo, tá? Vamos voltar aqui, tá certo? É só aparecer aqui o mapa. Olha, tem o segmento ED e o segmento EG. Então, o segmento ED é a aresta do cubo e o segmento EG é a aresta do cubo que tem o volume igual ao dobro do cubo que tem a aresta ED, tá? Mas para se chegar nessa construção, tem um passo a passo bem lento, que dá um pouco de trabalho e leva tempo para explicar, mais tempo, né? Mais tempo necessário. Mas o que eu quero que vocês notem é a visualidade aí dos desenhos e tal, e essa interpretação matemática que pode ser feita e que nós fizemos no trabalho de tese sobre esses desenhos, tá? Bom, ocorre que esse procedimento do Herão tinha um problema, porque um dos passos só podia ser
feito por tentativa e erro, né? Que era justamente encontrar o ponto G e o ponto F. Ele tinha que usar um compasso e uma régua, era só o que se podia usar na época, que era o que se tinha, um compasso e uma régua não graduada, para determinar o ponto F e o ponto G. Só que havia um problema, né, que num determinado momento da demonstração não tinha como fazer isso, só se fazer por tentativa e erro, e aí Leonardo da Vinci conseguiu resolver esse probleminha, tá? Num outro momento eu posso falar um pouco mais para vocês. Tá, aqui também está falando do mesmo problema, aqui já está falando do problema da quadratura do círculo. Esse desenho aqui, ele fez um dos métodos que ele usava para tentar quadrar o círculo, ou seja, construir um quadrado com a mesma área do círculo dado, ele inseria um hexágono no círculo. Então, essa parte do hexágono, ela já era uma figura que poderia ser transformada em um quadrado, e todo o esforço dele seguinte era para transformar essas pequenas porções que eu destaquei aqui também em quadrados. Se ele conseguisse transformar essas 6 porções em quadrados, ele conseguiria chegar à quadratura do círculo. E um dos métodos que ele utilizava para atingir a quadratura do círculo era a quadratura do retângulo, também que já vem sendo estudada desde a Grécia Antiga, que é transformar um retângulo dado em um quadrado. Isso é possível fazer. A quadratura do círculo não foi possível ser resolvida. Leonardo da Vinci passou muitos anos estudando e não chegou a uma solução, né? Assim como os outros matemáticos também. Bom, o que isso tem de relação com a educação básica, com a geometria escolar? Eu trouxe aqui algumas habilidades da BNCC e alguns objetos de conhecimento, tá? Aqui, especificamente, sobre área. Diz assim, objeto de conhecimento. Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Tá? Então, se a gente for ver aqui a habilidade, ela vai contemplar esses objetos, a área, capacidade e volume. E aqui numa outra, né, ela fala da equivalência da área de figuras planas, cálculo de área de figuras que podem ser decompostas por outras, ou seja, decompor uma figura em outras figuras, né, que sejam equivalentes à área da primeira. Então, aqui é um pouco da relação que esses desenhos e a interpretação desses desenhos do Leonardo da Vinci pode ser mobilizado para o ensino, desde que nós, né, consigamos olhar para esses desenhos e identificar nesses desenhos e na interpretação desses desenhos os elementos, os objetos de conhecimento da geometria na educação básica. Mas para isso nós temos que olhar os documentos oficiais e os livros didáticos de matemática utilizados na educação básica, os currículos nacionais, estaduais, municipais e etc. Tá, ok? Para fazer essa correlação. Aqui eu trouxe um pouco sobre área, porque lá na quadratura do círculo, o objeto área ele é bem presente. Bom, como é que a gente vai reforçar essa relação com a educação básica? Por meio de atividades de ensino. No caso, eu proponho aqui, com base em Miguel e Mendes, 2010, as UBP, que são Unidades Básicas de Problematização. O que são unidades básicas de problematização? São atividades que têm como elemento principal a problematização, ou seja, questionar, perguntar para essa folha o que ela tem de objeto matemático, geométrico, e como essas perguntas vão levar o aluno a compreender e a relacionar isso com a geometria escolar. Então, aqui eu tenho a folha 36, ela tem alguns desenhos, e eu destaquei um desenho que está um pouco apagado aqui, que é um círculo, né, com um triângulo, tá? E esse triângulo, as medidas desse triângulo, elas têm relação com a medida do raio do círculo,
tá ok? Então, essas atividades que nós elaboramos na tese, né, elas têm orientações ao professor, elas têm um texto que fala do contexto da folha, o contexto geral e o contexto específico da geometria e blocos de questões, né? É mais ou menos assim que está organizada essas atividades. Por exemplo, olha, pegando aqui o detalhe, né, da folha, a gente parte do geral para o mais específico. O detalhe aqui, você tem esse desenho, e aí a problematização é justamente a elaboração de questionamentos, né? E esses questionamentos têm como objetivo levar o aluno a investigar, e com essa investigação ele vai adquirindo conhecimento matemático e também o conhecimento cultural do contexto da época. Ele vai adquirindo esse conhecimento e vai relacionando com a geometria da escola. Por exemplo, tem uma pergunta que diz assim, que relação é possível estabelecer entre as medidas dos segmentos MN e MC, que estão aqui, que é o diâmetro e o raio, né? Que ponto representa o centro da circunferência? Então, o aluno vai olhar aqui. E tem outras, né? Considere que o segmento MC mede 2 unidades de medida. A partir dessa medida é possível calcular a medida de MN, né? MC é o raio, MN é o diâmetro, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se você conhecer a medida do raio, você pode encontrar a medida do diâmetro, né? E aí vão sendo feitos esses questionamentos que têm como objetivo levar o aluno a investigar esse desenho, e também fazer outras investigações, e isso vai levar ele a ir absorvendo conhecimento geral, do contexto geral e o específico da geometria escolar. Aqui tem outra folha que trata das lúnulas de Hipócrates. Lúnula não é um objeto de conhecimento da educação básica, mas ele pode ser mobilizado para a educação básica por meio das problematizações, né? Então, aqui nós temos a pergunta A, já parte do contexto mais geral, pergunta sobre o Códice Atlântico, né? O que é o Códice Atlântico? Faça uma pesquisa, né? Quais os seus temas e tal. Aí depois ele parte já para o contexto mais específico. Você já estudou áreas de figuras geométricas planas? Que estudos você fez? Aí depois ele vai mais à frente. Você acha possível construir um polígono com a mesma área de uma figura plana, limitada por curvas, né? Porque as lúnulas são superfícies, que são esses desenhos, né? Que são limitadas por curvas, mas é possível construir um triângulo com área equivalente à área de uma lúnula. E aqui tem blocos de questões e aí tem orientações ao professor, né? Caro professor, intercalamos um texto com informações sobre a folha e um bloco de questões. Você poderá seguir esse formato ou organizar o BP do modo que mais se adequar ao seu contexto. Então, a UBP que a gente propõe não é uma UBP pronta para aplicar na sua sala de aula. Ela vai mostrar o caminho. E aí, no desenvolvimento da UBP, você tem a folha, você tem um texto, você tem perguntas. Depois você tem outro texto e mais perguntas. E aí você tem a orientação para o professor e vai seguindo até o final de cada uma dessas UBP. Na tese são 9 UBPs, tá? Mais ou menos, acho que umas 40 páginas de atividade tem na tese ou um pouco mais, tá? A lúnula é essa curva, né? Isso aqui é uma lúnula, isso aqui é outra, e esse triângulo, ele tem área equivalente à soma das áreas dessas lúnulas, tá? Essa UBP, ela vai envolver o Teorema de Pitágoras, porque, no caso, é a soma aqui, né? A hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso pode ser usado na problematização, tá? Pode ser, na verdade, despertado pela problematização. Aqui tem mais uma orientação ao professor e mais algumas questões sobre essa folha e sobre as lúnulas, tá?
Aqui tem mais uma, no caso aqui a gente já concluindo, né, porque está terminando o nosso tempo também, eu trouxe o título da minha fala, né, e vou fazer uma síntese, né, o que aqui a gente pode sintetizar dessa fala, dessa pequena fala que eu fiz? Bom, há uma geometria refletida no Códice Atlântico. Eu acho que se a gente olhar os desenhos do Leonardo, né, e relacionar com os desenhos que a gente faz a partir desses, a gente é praticamente bem claro que há uma geometria refletida no Códice Atlântico, né? E essa geometria contém objetos que se relacionam aos objetos da geometria escolar. Aqui nós temos, olha, triângulo, nós temos retângulo, tá? E nós temos vértice, nós temos diagonal, nós temos segmentos de reta e etc. Todos esses objetos que eu estou falando são objetos da geometria escolar e eles estão lá no Códice Atlântico. E esses objetos da geometria escolar, eles podem ser mobilizados para o ensino por meio de problematizações, como nós mostramos anteriormente. Tá ok? Algumas referências, tá, que nós utilizamos nessa palestra. E obrigado ao grupo e a todos que escutaram, né, e viram um pouco desse trabalho. Obrigado.